podcast hoje, ele ainda permite você fazer esse tipo de experimentação que, por exemplo, no YouTube é bem mais difícil. E o podcast, ele traz um pouco dessa liberdade pra gente que é criador, justamente porque, né, a gente, por exemplo, você vai pensar numa história, às vezes você vai pensar num filme, você vai pensar numa série de TV, às vezes o podcast é uma opção muito mais barata, às vezes você testa formato, às vezes você cria uma propriedade intelectual que você, aquilo dando certo, você pode formatar ela para um formato mais caro, né, levar para um filme, isso já aconteceu já diversas vezes na Eu história ia do falar podcast. isso, a gente tem alguns casos, né, disso. É interessante isso que você falou, uma forma de testar, entender até onde dá pra chegar, né? Exatamente, né? E isso que é o mais interessante, o podcast ele permite a experimentação barata e sem muita necessidade de recurso. Você, às vezes, com uma pessoa, uma locução legal, às vezes pode ser um ator, ou às vezes pode ser até às vezes uma pessoa que não tem muita experiência, mas tem uma ideia muito legal, ela consegue praticar ali no podcast e ver como é que aquilo funciona. Organicamente, aquilo crescendo legal, boca a boca. O podcast é muito interessante para essa questão do boca a boca, né? Um pouco do que o YouTube era há 10, 15 anos. O podcast hoje, ele ainda permite você fazer esse tipo de experimentação que, por exemplo, no YouTube é bem mais difícil.